Não são todas doenças que dão um sinal claro de alerta. Algumas vão se desenvolvendo de uma forma silenciosa e só são percebidas depois em estágios avançados quando a pessoa já está quase morrendo. Então, olá, meu nome é Vitor Hugo e neste vídeo vou te explicar algumas das doenças mais traiçoeiras que podem ser fatais se não forem detectadas a tempo. Fica até o final, pois todo caso pode salvar vidas, e o último é o mais surpreendente. Então, para começar, aneurisma cerebral, que é uma dilatação anormal em uma artéria do cérebro que pode simplesmente romper do nada. E alguns dos principais sintomas são que quando rompe há uma dor de cabeça súbita e intensa, náuseas, vômitos, perda da consciência e convulsões. Mas normalmente é assintomática até que a artéria do cérebro se rompe. E o principal motivo dessa condição ser mortal é que esse rompimento da artéria do cérebro causa uma hemorragia cerebral que leva à morte e danos cerebrais extremamente graves em questão de minutos. Já na questão de prevenção, você pode buscar controlar a pressão arterial e evitar fumar e beber álcool em excesso. Na questão de tratamento, existem algumas cirurgias e a imobilização endovascular, que ajuda a prevenir o rompimento. E por curiosidade, segundo a Mayo Clinic, estima-se que 1 a cada 50 pessoas tenham um aneurisma cerebral no cérebro que não esteja rompido. Afinal, o aneurisma cerebral é quando há uma dilatação, ou seja, quando uma artéria do nosso cérebro está um pouquinho maior do que deveria. A embolia pulmonar é uma obstrução de uma ou mais artérias dos pulmões e é geralmente causada por um coágulo sanguíneo. E alguns dos possíveis sintomas são a falta de ar súbita, dor no peito que piora quando você respira fundo, uma tosse com sangue e uma sensação de desmaio frequente. E essa condição é extremamente mortal, pois a embolia pode impedir o fluxo de sangue nos pulmões, fazendo com que a oxigenação do nosso corpo seja comprometida, o que pode levar à morte em poucas horas. E na questão de prevenção, você pode buscar controlar possíveis fatores de risco, como a obesidade e o tabagismo. E na questão de tratamento, existem alguns anticoagulantes, e em casos mais graves é necessária uma cirurgia. E por curiosidade, a embolia pulmonar é uma das principais causas de morte súbita em adultos. Isso segundo a Johns Hopkins Medicine. O infarto agudo do miocárdio, também chamado de ataque cardíaco, é uma interrupção do fluxo sanguíneo para o coração, devido ao bloqueio de uma artéria coronária. E alguns dos possíveis e principais sintomas são a dor e pressão no peito, irradiando normalmente para o braço, a mandíbula e as costas. Você também pode ter suor frio, uma fadiga e uma tontura e náuseas fora do normal. E essa condição é extremamente mortal, pois se você não tem um fluxo de sangue, o músculo cardíaco começa a morrer, o que leva à parada cardíaca em alguns minutos. Na questão de prevenção, você pode cuidar mais do seu estilo de vida, procurando praticar atividades físicas, controlar o colesterol e a pressão arterial e ter uma alimentação mais saudável. Na questão de tratamento, existem alguns medicamentos que podem ajudar e também pode ser necessário, às vezes, uma cirurgia de revascularização. E por curiosidade, cerca de 50% das mortes por infarto ocorrem antes mesmo das pessoas sequer chegarem no hospital. A sepse é uma resposta extrema do organismo a uma infecção, que pode levar à falência múltipla de órgãos. Por isso, alguns dos possíveis sintomas são uma febre alta ou uma hipotermia, uma confusão mental, uma respiração rápida e um pulso acelerado e uma diminuição anormal da urina. E o motivo dessa condição ser considerada mortal é porque a inflamação descontrolada e causada pela sepse pode danificar vários órgãos e tecidos, levando rapidamente a uma falência múltipla de órgãos e, consequentemente, à morte. Na questão de prevenção, você pode buscar ter um tratamento precoce de infecções e ter cuidados com a higiene. Já na questão de tratamento, às vezes pode ser usado antibióticos e um suporte em UTI com uma reposição de fluidos. E por curiosidade, a sepse é responsável por cerca de 11 milhões de mortes por ano no mundo. Isso segundo a Organização Mundial da Saúde. O acidente vascular cerebral isquêmico, ou também chamado de AVC, é o bloqueio do fluxo sanguíneo para o cérebro, geralmente devido a coágulos ou placas de gordura. E alguns dos possíveis sintomas são a fraqueza ou dormência de um lado do corpo, a dificuldade para falar, uma perda de visão ou perda de equilíbrio frequente e fora do normal. E o motivo dessa condição ser mortal é porque sem oxigênio as células do nosso cérebro começam a morrer rapidamente, o que resulta em danos irreversíveis e até na morte. Na questão de prevenção, você pode buscar controlar a hipertensão, o colesterol e os diabetes, além de também praticar atividade física regularmente. Já na questão de tratamento, às vezes pode ser usado alguns trombolíticos, mas em casos mais específicos é necessária uma trombectomia mecânica. E para a curiosidade da vez, a cada minuto após o início de um AVC,
cerca de 1,9 milhão de neurônios são perdidos. E essas informações segundo a American Stroke Association. A doença arterial coronária, ou DAC, é o estreitamento ou até o bloqueio das artérias coronárias por um acúmulo de placas. E alguns dos possíveis sintomas são a angina, chamada dor no peito, falta de ar e fadiga, que pode ser alguns possíveis sinais de alerta. Mas é muitas vezes assintomática até ocorrer um evento grave, como por exemplo, um infarto. E o motivo dessa condição ser mortal é porque o fluxo reduzido de sangue pode causar a isquemia e alguns infartos fatais. E na questão de prevenção, você pode abandonar o tabagismo, praticar atividades físicas regularmente e ter uma dieta balanceada e equilibrada. Na questão de tratamento, existem algumas cirurgias que podem ajudar, e também alguns medicamentos e a angioplastia. Por curiosidade, as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo, segundo a OMS. E para concluirmos, as doenças silenciosas são justamente perigosas por a gente muitas vezes nem perceber, ou quando são percebidas, já é tarde demais. Por isso que é importante você ter hábitos saudáveis e fazer alguns check-ups regulares. Lembrando que esse vídeo tem um cunho informativo. Caso você viu ou sente algo fora do normal, busque um profissional qualificado. E caso você queira melhorar sua saúde mental e física, com algumas dicas práticas e, claro, conteúdo credibilizado, eu deixei um material complementar no comentário fixado. E para você que chegou até aqui, eu tenho uma meta de até o final do ano ter 100 mil inscritos. Então, por favor, me ajude a chegar lá. Valeu!